Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As contas do Estado vão bem, mas há que tratá-las com cuidado. A dívida pública ficou em 93,6%, portanto uma redução mais acentuada da dívida pública, o que contribui para uma melhor posição de Portugal, ajuda, como sucedeu nas últimas semanas, à melhoria do rating e é uma boa notícia para todos os portugueses. Prudência, rigor, zelo, cuidado, responsabilidade. Conforme a data da apresentação do Orçamento do Estado de 2026 se aproxima, os conselhos sobre qual deve ser a atitude com que está a ser feito multiplicam-se. Joaquim Miranda Sarmento, Ministro das Finanças, que escutámos neste áudio, não foge à regra. Depois de 2 anos de distribuição de aumentos, de pagamentos extraordinários ou de reduções de receitas através de cortes de impostos, a festa aparentemente acabou. Ou, se não acabou, o bar deixou de estar aberto. Olhando para a Europa, as contas nacionais estão bem, obrigado, mas daqui para a frente vai ser preciso tratá-las com muito mais cuidado. Esta semana chegou um novo aviso. Na segunda-feira, o Conselho de Finanças Públicas, um organismo independente que vigia a política orçamental dos governos, juntou-se ao coro dos prudentes e avisou que, mesmo que nada mude em 2026, ou seja, não haja aumentos na função pública nem mais cortes de impostos, por exemplo, o país regressará sempre aos déficits públicos. Felizmente para o Governo, dados do Instituto Nacional de Estatística desta terça-feira mostram que no primeiro semestre o Tesouro registrou uma folga de 1% do PIB. O mesmo valor que foi registado no primeiro semestre do ano passado. Não havendo nada do outro mundo a registrar este ano, o Estado voltará com muita probabilidade a receber mais dinheiro do que a gastá-lo. Resta saber o que é que vai acontecer no próximo ano e olhar com cuidado para o disparo das despesas acima do previsto, como acontece no complemento solidário para idosos. Ou também para as razões pelas quais o Estado continua com folga. Depois da Troika, os portugueses sabem o que custam as contas erradas. Um regresso ao déficit, mesmo que tímido, será sempre uma derrota para quem governa. Vamos falar neste episódio do P24 com o Sérgio Aníbal, jornalista do Público que acompanha de perto a macroeconomia e, consequentemente, as contas do Estado português. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Sérgio Aníbal, muito obrigado por vires aqui para estar connosco no P24. Falemos de contas do Estado. Nós esta segunda-feira tivemos, portanto, uma espécie de cartão amarelo por parte do Conselho das Finanças Públicas, em que nos avisava que os déficits podem regressar em 2026, só que entretanto hoje tivemos, portanto, um outro número sobre o comportamento da economia, das contas públicas, aliás, o comportamento das contas públicas no primeiro semestre, que mostra que, enfim, entre a situação de hoje e aquela que aconteceu em 2024, não há propriamente grandes diferenças. O que é que te parece que é importante os cidadãos reterem? Mais a nota de preocupação do Conselho de Finanças Públicas ou algum entusiasmo associado a esta nova revelação, portanto, de que no primeiro semestre há um excedente orçamental de 1%? As duas informações não são necessariamente contraditórias, não é? De facto, o ano 2025 o Governo tem apontado para conseguir novamente um excedente, mais pequeno que o do ano passado, que foi 0,5% do PIB. O Governo está a apontar para os 0,3% do PIB. O Conselho das Finanças Públicas e outras entidades têm tido uma visão um bocadinho menos otimista já para este ano, mas também a apontar para pequenos excedentes ou saldo nulo. O problema, e é esse o motivo do alerta do Conselho das Finanças Públicas, é o que é que vem a seguir, não é? Mas pronto, voltando aqui a 2025, o que está a acontecer é a manutenção de uma situação positiva das contas públicas, deteriorando-se ligeiramente, mas apesar das várias medidas tomadas pelo Governo, tanto ao nível dos impostos, com algumas reduções no IRS, no IRC, e de aumentos de despesa, por exemplo, nos salários da função pública, a economia, as receitas que as administrações públicas estão a conseguir obter, seja através da receita fiscal, seja através das contribuições da Segurança Social, está a conseguir manter as contas públicas numa situação favorável. Uhum. Mas estando, portanto, numa situação muito
próximo do equilíbrio, ou seja, do saldo neutro. Isto, e parece-me que é um pouco o tom do comunicado do Conselho das Finanças Públicas, havendo qualquer tipo de retrocesso, de recuo na dinâmica económica ou na dinâmica do emprego, portanto, as contas do Estado ficariam outra vez expostas a alguma situação de vulnerabilidade. Sim, há esse risco, e o risco é apontado pelo Conselho das Finanças Públicas e tem sido apontado também por outras entidades, da situação da política orçamental não estar a ser suficientemente prudente para precaver cenários de abrandamento da economia. O déficit de 0,6% que é previsto pelo Conselho das Finanças Públicas para o próximo ano nem sequer tem a ver com isso. Portanto, o Conselho das Finanças Públicas está a prever um regresso aos déficits nos próximos anos, mesmo num cenário em que a economia se mantém relativamente forte, com crescimentos de 2%, o emprego forte, o mercado de trabalho sólido. E, portanto, o que está apenas já a dizer é, em 2026, com as tendências de política orçamental que foram tomadas, por exemplo, os compromissos ao nível dos salários, estes aumentos salariais, este peso maior na despesa que foi aqui criado, não é? Uma despesa que é depois muito difícil de mexer, não é? Depois de aumentar os salários que vai baixar, não é? Vai-se caminhar em 2026 para um déficit, até por causa das características do PRR, não é? Porque o PRR, neste último ano de execução, vai ter ali uma componente de empréstimos que, se forem executados, têm um impacto orçamental. E, portanto, estes 0,6% que o Conselho das Finanças Públicas prevê para 2026 e 2027 é mesmo num cenário em que a economia se mantém como tem estado, não é? A economia, Sérgio, e também as despesas. O que quer dizer, portanto, que se o Governo, portanto, insistir no cumprimento do seu programa, portanto, voltando, por exemplo, a reduzir a receita através, portanto, de um corte do IRC, por exemplo, isso tornará o cenário ainda mais vermelho do que aquele que é apontado pelo Conselho das Finanças Públicas. É assim? Exato. Esse tipo de medidas, novas medidas que venham a surgir, não estão neste momento contabilizadas nas previsões do Conselho das Finanças Públicas. Portanto, serão um peso extra. Obviamente, e temos que dizê-lo, o Governo tem garantido que tem tudo controlado, que está prudente, eles têm as suas contas e garantem que não serão essas medidas a desequilibrar. E, de facto, até agora, e mais uma vez estes dados do primeiro semestre mostram, o excedente mantém-se, não é? Agora, há depois um outro risco, e isto é um risco mais estrutural, que também é agora salientado e tem sido crescentemente salientado, é que é da dependência, de facto, forte que os orçamentos em Portugal têm, neste momento, da situação muito, digamos, extraordinariamente favorável a que nós temos assistido no mercado de trabalho. Com muitos empregos, estamos com mais de 5 milhões de empregos, estão a bater-se recordes. Desemprego baixo. Desemprego baixo e, portanto, temos excedentes na Segurança Social, neste momento, equivalentes a 2% do PIB. Isto é, nós vamos ter um excedente de 0,3% das administrações públicas como um todo, mas que são garantidos essencialmente pelo excedente de 2% da Segurança Social. A administração central, portanto, o Estado, está com déficits e eles têm sido crescentes nos últimos anos, não é? Quando falas dos últimos anos, falas em particular de 2024 e 2025, que é aquilo que os números nos mostram, portanto, que há um crescimento da despesa pública de 35% do PIB para 36,4% do PIB entre 2022 e 2024, não é? Sim, exatamente. Nestes 2 anos houve um aumento da despesa e que conduziu a um agravamento do déficit da administração central, mas que, graças à manutenção de um excelente resultado na Segurança Social, não levou a que se passasse para déficits no total das administrações públicas. O excedente que nós tivemos em 2023, que foi 1,3%, baixou em 2024 para 0,6% e agora o Governo diz que vai baixar para 0,3% em 2025. Ou seja, mantém-se aqui um excedente que está cada vez mais próximo do nível zero
e que é sempre um bom resultado, não é? Permite-nos reduzir a dívida, como tem acontecido nos últimos anos, e tem sido um fator muito importante para Portugal, por exemplo, conseguir subidas de ratings, mas está cada vez mais perto do zero e está muito alicerçado na Segurança Social. O risco de estar alicerçado na Segurança Social é que este excedente de 2% é fácil de perceber que é uma situação que não é sustentável durante muitos anos, não é? Obviamente uma crise poderia levar a uma quebra do número de empregos, a uma maior contenção salarial, e isso teria logo impactos imediatos, especialmente tendo em conta que o número de empregos que foi criado foi também baseado num aumento do peso da população imigrante, a contribuição dos imigrantes. Numa situação de crise, a população imigrante tem mais tendência para sair rapidamente, não é? Voltar aos seus países de origem. Portanto, num cenário desses pode ser muito rápida a alteração do sinal das contas da Segurança Social, não é? Podemos passar de um excedente para uma situação deficitária com alguma rapidez, e isso significaria, no atual contexto, um regresso rápido a déficits, e a déficits relativamente elevados, não é? Não seria pequenos déficits que não seriam preocupantes, não é? Uhum. Uma questão que tem sido de alguma forma positiva com esta situação de equilíbrio das nossas contas, mais até de que equilíbrio, portanto de excedentes nas contas públicas, já o referiste, seja nível, tem a ver com a continuada redução da trajetória, portanto, da dívida. Ou seja, e agora, portanto, voltou a acontecer isto, portanto, é muito provável que nós cheguemos ao final de 2025 com a dívida muito perto dos 90%. Porquê é que é importante continuar a apostar na redução da dívida? Nós temos uma dívida ainda relativamente elevada a nível europeu. Já não estamos junto daqueles países que têm valores mais elevados, como a Itália, a Grécia, a França também. A França agora está a ultrapassar todos esses países. Portanto, nós conseguimos nos afastar desse grupo. Estamos já perto dos 90%. As projeções do governo apontam para descidas ainda significativas. O objetivo é chegar no final da década com um valor próximo de 80% do PIB. E isto é muito importante porque é importante em momentos de crescimento económico, em momentos em que a economia está a crescer. A nossa economia não cresce muito rapidamente, mas está a crescer, está junto do seu potencial, e é nesta altura que se tem que baixar a dívida, porque depois, em momentos de crise, é preciso ter o espaço de manobra para o país, sendo necessário, endividar-se para sustentar uma situação de crise em que tem que financiar o apoio social e tem que fazer face à redução de despesas, não é? E, portanto, isto é muito importante e é, de facto, o indicador para onde olham as agências de rating e os investidores, não é? Que depois nos emprestam dinheiro. E, portanto, isto tudo tem um efeito também depois nos custos que nós temos com a nossa própria dívida e com os juros que temos que pagar. Uhum. E mesmo assim, portanto, mesmo estando nessa trajetória de redução, mesmo assim, portanto, a fatura da dívida pública em qualquer país e também em Portugal é sempre, portanto, uma linha bastante importante dos custos financeiros que todos nós, enquanto contribuintes, temos que pagar. Uma última questão, Sérgio, que tem a ver com estes cenários, ou seja, o facto, portanto, do excedente orçamental estar muito sustentado nas receitas da Segurança Social, o facto, portanto, de haver quem, como o Conselho das Finanças Públicas, diga que em cenários invariantes a economia portuguesa, portanto, no próximo ano, ou, aliás, as contas públicas do Estado no próximo ano estarão, portanto, numa situação de neutralidade. Tu achas que isso vai influenciar o desenho do próximo Orçamento do Estado? Influenciar vai, de certeza, mas até que ponto é que as recomendações de prudência que têm chegado por todo lado vão ser seguidas por este Ministério? Que indícios é que tu tens sobre essa possibilidade ou não? O Governo, eu acho que depois do que aconteceu na década passada, e tendo em conta até que a situação na Europa neste momento também não é totalmente tranquila do ponto de vista orçamental, por causa da França, essencialmente, aquele risco de contágio está sempre presente.
o governo não quererá com certeza colocar Portugal novamente no foco dos mercados, não é? Isso é um dado adquirido. E eu penso que estão a ser dados sinais claros do lado do governo de maior prudência nas expectativas de medidas e da possibilidade de se manter uma política orçamental relativamente generosa nos próximos anos. Portanto, estes 2 primeiros anos, com eleições, um primeiro com uma eleição sempre à vista, foram de orçamentos relativamente generosos desse ponto de vista, aproveitando também o excedente que existia, mas penso que entramos numa nova fase. Entramos numa nova fase política, portanto a perspectiva de novas eleições não está tão presente e, portanto, eu acho que o Governo vai iniciar, e está a dar sinais disso, vai iniciar uma política de maior prudência, de maior contenção. Não acredito que saia deste orçamento, pelo menos da proposta inicial do Governo, propostas que levem a aumentos da despesa nos salários, noutras rúbricas, ao nível das que aconteceram em 2024 e 2025. Portanto, eu acho que as conversas que o Governo tem tido com os partidos, não dando muita informação, pondo o foco ali na evolução da dívida, na importância de reduzir a dívida, de colocá-la abaixo dos 90% do PIB, mostram que estamos a entrar numa nova fase de orçamentos mais prudentes. Agora, pois uma coisa é o que o Governo vai apresentar, outra coisa também é o que vai sair depois do debate numa Assembleia que ainda não tem maioria. Não? Exatamente. Muito bem, Sérgio Aníbal, muito obrigado por teres vindo ao P24. Foi um privilégio. Obrigado. Até breve. Muito obrigado. You think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. É bom que estejamos conscientes. O mundo está no papel do sapo numa panela cuja água está a aquecer lentamente. É bom que seja capaz de dar o salto antes que a água ferva. O secretário-geral da NATO, o presidente dos Estados Unidos ou o ministro da Defesa da Alemanha defendem o abate de aeronaves russas caso voltem a invadir o espaço aéreo dos países da Aliança. Em tese, esta posição é pacífica. Uma invasão é uma invasão e o abate do invasor é pura e legítima defesa. De resto, há uns anos a Turquia abateu um avião russo exatamente nas mesmas circunstâncias. O problema é que a provocação do Kremlin, nas palavras da Casa Branca, ou ainda pior, um caso real que obriga ao abate de um caça russo, representa uma escalada de tensão cada vez mais difícil de gerir. A água está cada vez mais perto de ferver. É importante estarmos atentos ao termostato. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.